hora devocional, eu estava lendo o capítulo 60 do livro do profeta Isaías e me deparei com estes versículos que eu vou pedir a Márcia para ler. Levante-se, Jerusalém, que a sua luz brilhe para que todos a vejam, pois sobre você se levanta e reluz a glória do Senhor. Trevas escuras como a noite cobrem as nações da terra, mas sobre você se levanta e se manifesta a glória do Senhor. Eu não pude deixar de pensar no momento que nós estamos vivendo nessa pandemia e vi aqui algumas aplicações e um conforto muito singelo da parte de Deus para nós. Originalmente, estas palavras foram ditas pelo profeta da parte de Deus ao povo de Israel, principalmente aos habitantes de Jerusalém. Eles também estavam vivendo um tempo muito difícil, porém, Deus lhes diz: levante-se, Jerusalém, que sua luz brilhe para que todos a vejam. Ou, dizendo noutras palavras, nada de pessimismo, de desânimo, de prostração. Vocês têm a luz da glória de Deus, ao contrário das outras nações que estão vivendo nas trevas espirituais. A glória do Senhor está sobre vocês, que todos vejam e notem a diferença. Então somente brilhem. A luz atrai aqueles que estão nas trevas, não é verdade? E Deus então acrescenta através do profeta: as nações virão à luz que está em vocês. Porém, Israel não cumpriu o seu papel na história como luz para as nações, luz para os gentios. Essa profecia, na verdade, só se cumpriria no nascimento, vida e obra de Jesus. O velho Simeão, quando pegou o bebê Jesus no colo, ele disse: Senhor, despedes em paz o teu servo, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Esta criança será para a luz a todos os povos, luz para os gentios. De fato, posteriormente, Jesus disse no seu ministério: eu sou a luz do mundo. E depois ainda ele disse aos seus discípulos: vós sois a luz do mundo. O profeta Isaías, porém, não para aí. Esse capítulo maravilhoso de sua profecia vai mais longe, até o tempo do fim do mundo, da volta gloriosa do Senhor Jesus. E eu vou pedir a Márcia para ler os versículos finais deste capítulo. A violência desaparecerá, a salvação a rodeará como os muros de uma cidade, e o louvor estará nos lábios de todos que ali entrarem. Você não precisará do brilho do sol durante o dia, nem da claridade da lua durante a noite, pois o Senhor será a luz eterna, o seu Deus será a sua glória. Muito bonita, não é? Eu achei. E foi o que Deus disse numa visão ao apóstolo João, quando ele estava recluso na ilha de Patmos, em exílio. João escreveu no Apocalipse: eu vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, como uma noiva belamente vestida para o seu marido. Obviamente, a referência é a igreja, chamada pelo apóstolo Paulo noiva de Cristo. Quanto conforto, quanta luz, quanta diferença nós vemos aqui. A luz está conosco, irmãos. A luz de Jesus Cristo. E Ele quer que nós brilhemos, mesmo durante esta crise. É como uma luz no fim do túnel. De fato, essa luz é tão intensa que ela já brilha até mesmo dentro do túnel. Jesus está conosco, a luz do mundo. E Ele quer que nós sejamos também luz para o mundo. Levante-se, portanto, que a sua luz brilhe para todos os povos.
pois sobre você se levanta e reluz a glória do Senhor. Trevas escuras como a noite cobrem as nações da terra, mas sobre você se levanta e se manifesta a glória do Senhor. E lembre-se, se já é maravilhoso agora, imagine quando a nova Jerusalém descer do céu. Deus o abençoe.